Olá, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Vamos trabalhar um pouquinho com regra de três composta. Observe esta questão aqui, escolhida a dedo para a gente falar sobre regra de três composta. Regra de três simples. Eu tenho apenas a comparação entre duas razões. Regra de três composta. Eu tenho a comparação em mais de três. Aliás, em mais de duas, podendo ser três, quatro, cinco, seis grandezas diferentes. E observe que nessa questão eu tenho três grandezas distintas. Eu tenho a grandeza capacidade, eu tenho a grandeza quantidade e tenho a grandeza tempo. São três grandezas distintas. Ou seja, capacidade, vou anotar aqui, ó, capacidade, quantidade e tempo. Nessa questão, ele diz que tem um reservatório que tem uma capacidade de 900 metros cúbicos, ele possui 6 ralos, e que quando ele quer esvaziar todo esse reservatório, ele gasta apenas 6 horas. Em outras palavras, no reservatório de 900 metros cúbicos fica totalmente vazio em 6 horas. Tranquilo? Beleza. Aí observe que ele agora tem um outro reservatório, ou vai construir, ou construiu um outro reservatório, com capacidade para 500 metros cúbicos. E na hora de esvaziar esse novo reservatório de 500 metros cúbicos, ele só quer gastar aí, ou seja, levar aí, utilizar aí apenas 4 horas. E aí ele te pergunta, quantos ralos idênticos aos anteriores ele precisa instalar nesse novo reservatório para que consiga esvaziá-lo em apenas 4 horas. Entendeste? Então, observa que eu tenho 3 grandezas, uma regra de 3 composta, e o primeiro passo para começarmos a resolver é fazer a comparação dessas grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, observa aqui, a grandeza, quantidade e tempo. Lembrando que a gente tem que comparar sempre a grandeza que possui a variável com as outras. Então, eu tenho aqui, com 6 ralos, né, com 6 ralos lá, uma determinada quantidade de água é expelida em 6 horas. Para que eu faça esse mesmo serviço em 4 horas, eu vou precisar de mais ralos ou menos ralos? O que é que você acha? Então vamos lá. Em 6 horas, para 6 horas de serviço, eu só preciso de 6 ralos. Mas se eu quero fazer esse serviço em apenas 4 horas, então, logicamente, eu vou ter que aumentar essa quantidade de ralos. Pois 6 ralos, os 6 tem que ser feito em 6 horas. Para fazer em 4 horas, eu vou precisar aumentar a quantidade de ralos. Então, aqui, ó, eu tenho duas grandezas e elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se você diminui o tempo, você tem que aumentar a quantidade de ralos. Beleza? E agora? Agora eu faço a comparação só dessas duas aqui. Sempre com a variável. Então, vê só. Para 900 metros cúbicos, são necessários 6 ralos. Para 500 metros cúbicos, é preciso mais ou menos? Bom, se eu diminuir a quantidade de metros cúbicos, logicamente eu vou precisar de menos ralos. Então, aí eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui, ó, eu tinha colocado a setinha aqui ao contrário, né? Aqui, repetindo,
Se eu diminuo a quantidade de tempo, eu aumento a quantidade de ralos. Mas, se eu diminuir a capacidade, eu vou diminuir também a quantidade de ralos. Beleza? E agora, para montar a comparação, apenas você tem que tomar o cuidado de começar pela variável. Então, eu vou dizer que 6 está para x. Assim como, bom, agora eu vou olhar. O tempo é inversamente proporcional, então eu tenho que inverter isso aqui. Em vez de colocar 6 para 4, eu tenho que colocar 4 para 6. Aí, ó, vezes tem a outra. Observa que essa daqui, ela é diretamente proporcional a essa, então continua como está. Tu pode eliminar os zerinhos, né? E colocar apenas 9 para 5. Pode dar uma simplificada aqui, né? A gente pode simplificar 9 por 3 dá 3, 6 por 3 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. E aí, dizer que 6 está para x, assim como 2 vezes 3, 6, 1 vezes 5, 5. Ora, você ainda pode simplificar aqui. 6 por 6 dá 1, 6 por 6 dá 1. Então, eu vou ter que x igual a 5 vezes 1, 5. Utilizando a propriedade fundamental das proporções. Beleza? Eu posso simplificar dessa forma? Pode. Desde que você tenha a comparação entre duas razões, dessa forma que está aí, você pode dividir os numeradores ou os denominadores por o mesmo número. Beleza? Mas se você quisesse, você podia fazer que 6x é igual a 30, x igual a 30 dividido por 5, que 30 dividido por 6 seria igual a 5. Daria o mesmo resultado. Beleza? São apenas formas de simplificar para facilitar o cálculo dia a dia. Beleza? Chegue no coração, fique com Deus e até a próxima.